Olá, estamos agora iniciando o tema 3 da disciplina ótica, o estudo da luz. Esta primeira aula, ela é voltada para o estudo da reflexão da luz, que é um fenômeno óptico, dentre os mais simples. Mas vamos estudar também as leis que regem este fenômeno. São duas leis da reflexão. É um fenômeno bastante comum e que nós fazemos uso ao olharmos um espelho retrovisor tão útil num automóvel, né? Nós estamos aqui fazendo uso desse fenômeno da reflexão por parte de uma superfície plana, um espelho plano, portanto, né? É interessante a gente observar, né, que as leis da reflexão, uma delas foi muito bem entendida, né, por nada mais, nada menos do que o famoso geômetra Euclides, e que ficou famoso ao escrever este livro, também conhecido como Os Elementos, 13 volumes, né? E ele escreveu uma obra que tem esse nome, Ótica e Catoptrik, e que é voltada para o estudo, então, do fenômeno luminoso conhecido como reflexão da luz, né? A gente pode falar em dois tipos, né, de reflexão da luz, né? É claro que, em se tratando, né, de um raio apenas, né, o que nós temos aqui para explicar esse fenômeno é justamente essa coisa bastante simples, né, de ser entendida, né? Um raio luminoso proveniente desse ponto incide sobre uma superfície e esse raio luminoso ele é refletido e até atingir os nossos olhos, né? Agora, acontece que quando nós temos uma superfície plana, né, se ela for perfeita, a reflexão é dita especular, né? Mas, veja bem, se ela tiver algumas imperfeições, né, pode acontecer isto. Cada raio luminoso saindo numa direção diferente. Esse tipo de reflexão é conhecido como reflexão difusa. É claro que isso tem a ver com a rugosidade, com as imperfeições da superfície, né? Mas cada raio luminoso, com ele, vai acontecer o que nós já esboçamos aqui nesta figura, né? Cada raio luminoso é refletido obedecendo às leis da reflexão, né? Então, o nosso problema é agora enunciar as leis da reflexão, né? A primeira lei da reflexão, ela é bastante simples, né? Porque nós, ao estudarmos a reflexão, nós podemos falar de dois planos, né? De dois planos. O plano de incidência, não é? Vamos desenhar isso aqui, né? Em primeiro lugar, vamos considerar aqui uma superfície plana, né? E em seguida, porque esses são os elementos importantes, né? Em seguida, nós vamos considerar, né, a normal a esta superfície, a normal à superfície, né?
Então, temos uma superfície anormal a ela. O eixo perpendicular, né, à superfície forma um ângulo de 90 graus com uma superfície, né? E agora, nós consideramos aqui um raio luminoso incidente, né, por esse ponto aqui. E este raio luminoso, ele há de sair formando um ângulo, né? Então, temos aqui a considerar dois planos, né? Primeiramente, o plano, né, formado pelo raio incidente e pela normal, esse plano aqui recebe o nome de plano de incidência. O outro plano, que é o plano formado pelo raio refletido com a normal, agora, então, nós estamos falando de um segundo plano. Esse plano aqui é o plano da reflexão, ou da luz refletida. Então, são dois planos. A primeira lei estipula que esses dois planos, na realidade, formam um só. Os dois planos coincidem. O plano de incidência, portanto, coincide com o plano da reflexão. Aqui eu tenho uma outra forma de visualizar, né, este plano de incidência, né? A luz incidiu e aqui a luz refletida. Então, esse aqui é o plano de reflexão. Esse é o plano de reflexão. Aqui eu tenho inversão em relação ao que eu mostrei antes, tá? Então, a primeira lei estipula que esses dois planos coincidem. É o que a gente nota experimentalmente, né? É claro que aqui é importante a gente chamar a atenção para normal ao plano, né? Anormal ao plano. Está aqui é normal ao plano, né? Veja-se que aqui nós temos dois planos que coincidem, é o mesmo plano, não é o mesmo plano. Então, veja-se que, neste caso, não há distinção entre este plano, né, que é o plano, veja, que é o plano de incidência, né, e o plano de reflexão. Os dois planos coincidem, é o mesmo plano. Essa é a primeira lei. A segunda lei é também simples de ser entendida, né? Veja, a luz incide, que é o que eu tenho nesta figura aqui, por exemplo, a luz incide, depois ela é refletida. Ela forma aqui um ângulo de incidência, ângulo I, e agora eu tenho aqui um ângulo R da luz refletida. A primeira lei é bem simples. Ela estipula que esse ângulo de incidência é igual ao ângulo da luz refletida. É, portanto, a igualdade entre os ângulos de incidência e o ângulo de reflexão. Essa lei já fora descoberta por Euclides há mais de 2000 anos, né? É uma lei conhecida de longa data, é bastante simples. Temos, então, aqui duas leis, né? Então, para a gente entender a segunda lei, eu tenho aqui uma reflexão por um espelho. É curioso, é que agora que a gente vê a imagem da luz refletida, né? Então, a luz incide por aqui e ela é refletida, mas tem a imagem do feixe de luz incidente e também do refletido. O que importa aqui é entender, né, a segunda lei da reflexão, né? Vamos traçar aqui a normal, essa é a normal, né? O ângulo de incidência faz
que vamos chamar aqui de I apenas, né? Ângulo de incidência e aqui ângulo de reflexão, né? Ângulo de reflexão. A lei, a segunda lei, estipula que esses dois ângulos são iguais. São iguais. Então, o ângulo de incidência, né, é igual ao ângulo de reflexão. Essa é a primeira lei. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esses dois ângulos são absolutamente iguais. É isto, né? Então, é fácil entender. Aqui agora eu tenho uma outra forma de entender a segunda lei, né? Eu quero chamar aqui a atenção, nesse caso, né, para a normal. Ela está aqui, olha, ela está aqui. Aqui eu tenho agora a luz incidindo. Veja que é diferente do caso que eu comentei antes, né? A luz incide, né, formando aqui um ângulo alfa, agora, né, e agora o ângulo de reflexão é igual, é alfa também, né? Então a luz é refletida aqui. É uma outra forma de entendermos, né, a segunda lei da reflexão. Outra forma de entender a lei da reflexão, né? Eu tenho um raio incidente, na verdade, aqui teria sido melhor utilizar raio incidente, né, para esse raio aqui. Esse aqui é o raio refletido. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né, pelo ponto no qual ocorre a reflexão, né? Então, essas são umas duas leis.